Boa tarde, a Rádio Inquieta, exemplo do que tem acontecido em vários programas, tem conversado com os vencedores dos respectivos campeonatos. Duarte Nuno foi o treinador do Santo Estevão, que fez com que a equipa ascendesse ao campeonato da Divisão de Honra da Associação Futebol Braga. Duarte, trabalhar no Santo Estevão foi dos trabalhos que tu fizeste num curto trabalho de treinador jovem. Qual é a sensação de tão pouco tempo de trabalho ser já vencedor? A sensação é sempre magnífica, é boa, não é? Quando todo o trabalho, todo o empenho que é feito durante a época, depois chega ao final e temos o prémio merecido, temos aquela sensação de dever cumprido. Claro que nem tudo foi fácil, nem tudo foi rosas, mas o sentimento é um sentimento especial, ainda por cima por ser o primeiro da minha curta carreira. Duarte, o Santo Estevão teve inativo durante vários anos. Chega do Santo Estevão, eu diria quase que no renascer do Santo Estevão. Como é que foi viver esses tempos do renascimento de um Santo Estevão, um velhinho do futebol distrital? É certo que quando eu chego, não apanhei o início mesmo do Santo Estevão. Ou seja, no primeiro ano foi no tempo de Covid e eles ainda jogaram no campo da Fraga, no Pelado. Entretanto, no ano a seguir, foi quando eu entrei a meio, já estavam no campo do Prazins, e aí também foi mais fácil um bocadinho. Mas, quando eu cheguei, deparei-me com um plantel que tinha só uma vitória, conseguida pelo diretor desportivo. O estado psicológico e anímico da equipa não era o melhor, em penúltimo, e conseguir catapultar essa exigência, essa ambição para o plantel não foi fácil, mas no final, visto as coisas, daquilo que nós passamos com um plantel curtíssimo, que eu tinha à volta de 15 a 6 atletas, por norma, para treinar, e levá-los até ao fim com compromisso, com aquela união e aquela ambição que eu fui incutindo neles mesmos, e eles depois agarraram-se e uniram-se e conseguimos na altura o quinto lugar. Depois, na época seguinte, preparámos bem a época, antecipadamente, definimos aquelas prioridades que nós queríamos para nos dar mais consistência e mais valor à equipa. Conseguimos esses atletas. E depois o resto também é um bocadinho a história que foi feita. Duarte, ninguém ganha sozinho, mas ter o Dúnio e ter o Ronaldo a acompanhar-te deu certo jeito? Sim, sem dúvida. Dois monstros, por assim dizer, do futebol. O Dúnio, grande amigo meu, jogámos juntos e partilhámos também alguns duelos juntos. E é uma pessoa que eu estimo muito e vai ser amigo para toda a vida, não é? E falámos e continuamos a falar. O Ronaldo, conheci-o, não é? De jogar. Joguei contra ele, mas ele não me conhecia a mim, é certo. O patamar dele era mais alto. Depois criámos ali um laço de amizade. E quando são reunidas ali as condições de três ex-jogadores, três conhecedores do futebol, depois também ajuda para o plantel trazer essa experiência, trazer esse conhecimento para depois ser conseguido o que foi feito. A caminhada foi difícil? Houve momentos em que duvidaste ser possível, mesmo tendo vontade de chegar em primeiro, mas que houve algum momento em que tu duvidaste que poderias não chegar? Há sempre momentos altos e baixos da época. Nós iniciámos muito bem a época, apesar de não sermos muito competentes no início. Aquilo que eu digo às minhas equipas, nós no início, para além há muitas equipas, há muitos treinadores que querem jogar logo. Eu prefiro ganhar e depois começar a jogar mais à frente. Porquê? Porque alicerçados em vitórias dá mais confiança. Exatamente. Dá-nos confiança, dá-nos aquilo que nós queremos para o jogo. E intimida os adversários. Exatamente. E nós tivemos ali um bom início do campeonato, porque também tínhamos ali 5 jogos com teóricos candidatos à subida e tivemos que ser muito competentes. Fruto disso, também foi o primeiro jogo que nós passámos a segunda parte toda com -1 e a equipa
notou-se ali uma organização defensiva muito forte e nesse aspecto fomos muito competentes. Depois, com o passar dos jogos, não é? A equipa foi-se soltando, a confiança foi crescendo, como é óbvio. Tivemos grandes momentos durante a época e depois ali o passar de dezembro para janeiro, que tivemos ali uma série de 2 semanas com muitos problemas. Nada físico, muscular, mas traumático. Ou seja, rupturas de ligamentos, problemas de joelhos, pancadas. Chegamos ao ponto de ter 10 jogadores lesionados. Um treinador que não tem formação fica assim. E agora? E depois estávamos no início do campeonato. Ou seja, o início onde íamos apanhar os supostos candidatos outra vez à subida. Nisso, a equipa uniu-se. Por isso é que eu tenho três fatores ou 3 princípios que comigo vou levá-los para todo lado, que é o compromisso, porque quando eu falo de compromisso, é o compromisso com o clube, o compromisso com o colega, o compromisso de jogar ou não jogar, não é? A união, porque um grupo unido é meio caminho andado para o sucesso, e a ambição. Seja ele com 18, seja ele com 40 anos, tem que ter uma ambição, tem que ter, entrar para dentro do jogo sempre com aquele intuito de ganhar sempre alguma coisa. E nesse aspecto, nesse momento, o fator união foi muito mais forte, se calhar, do que os outros. E a equipa uniu-se e passou essa fase e depois acabámos por ter uma segunda volta mais competitiva, mais ali apertada, mas conseguimos o objetivo. Duarte Nuno, como é que se consegue manter um grupo uma época inteira, não sendo remunerados, jogam por paixão, mas a paixão quase que obriga o jogador também a jogar. Mas há aquele lote muito pequenino de jogadores que são usados poucas vezes. Como é que se motiva esses jogadores a continuarem ao serviço do clube? Felizmente, no meu grupo de trabalho, toda a gente foi titular, ou quase toda a gente foi titular e toda a gente jogou. Aquilo que eu disse desde o início, eu conto com toda a gente. Agora, eles têm que mostrar que querem jogar, querem ser opção. Claro que nós não podemos olhar e meter um jogador por meter, não é? Há várias variantes, seja o adversário, seja o momento, seja vários fatores que nós podemos escolher por A ou por B. Mas nunca tentei não deixar nenhum jogador cair. Ou seja, sempre que se sentia que algum jogador estava motivado, conversava e tentava o puxar para cima, e isso também foi um fator muito, muito importante, porque é normal quando existe na primeira divisão, quando não se paga, quando não existe a remuneração, os jogadores até facilitarem um bocadinho. Mas nós também estávamos num projeto de subida, não é? E toda a gente também quer fazer um bocadinho parte desse projeto. E as vitórias e o estar nos primeiros lugares também ajuda a que eles sejam mais presentes e queiram muito mais. Depois do campeonato acabado, quais foram os adversários que tu mais temeste ao longo da época? Sem dúvida, o Prazins e o Ases, por aquilo que nos criaram, os problemas que nos criaram, foram sem dúvida os principais adversários neste campeonato. O Prazins com um modelo de jogo diferente de todos os outros, num sistema de 3 defesas, que não é muito habitual na primeira divisão, não é? E não é muito habitual em treinadores deste nível. O Ases, pelo histórico que tem, pelos jogadores que tinha, pelo plantel que tinha, foi sem dúvida um adversário valoroso e valorizou ainda mais a nossa conquista. E esses dois, sem dúvida, foram as equipas que no meu ponto de vista, havia outros como o Campelos que tinham um plantel muito bom, muito recheado, mas atrasou muito o início do campeonato com muitos empates e a distância foi-se acentuando e depois com a mudança de treinador ainda subiu um bocadinho, mas já ia tarde, não é? E esses dois principalmente foram sem dúvida aqueles que mais complicaram um bocadinho. Duarte, como é que se trabalha uma equipa sabendo que quando vai jogar fora encontra sempre campos de dimensões diferentes?
A equipa está esquematizada do modelo de jogo e depois vai jogar fora de casa e não tem espaços. É complicado. Jogar na primeira divisão não é fácil, porque nós temos o nosso campo com as dimensões de pró-nacional, não é? Neste caso o Santo Estevão tinha dimensões de pró-nacional, tinha espaço para poder jogar, para praticar bom futebol. A seguir íamos jogar a um campo como o Montezinhos ou mesmo o próprio Oasis. Campelos. E tinha que se adaptar logo, a mudança de chip tinha que ser sempre constante. Nós trabalhávamos esses aspectos, mas não conseguíamos controlar tudo. Claro que uma equipa que gosta de ter um processo de construção desde trás, num campo desse, se calhar tem que abdicar um bocadinho e tem que ser mais pragmática, mais objetiva, não é? E esse foi um fator e um ponto também que eu fiz ver à minha equipa, não é? Que nós não podemos jogar da mesma forma em todos os jogos. Temos que é como conduzir, não é? Aparece-nos um obstáculo na estrada, nós não podemos parar ali e não saber mais o que fazer. Se nós não conduzirmos, se não formos por outros acessos até o objetivo final, aí ficamos parados, estagnados. Duarte, uma equipa da Primeira Liga, da Segunda Liga, dos campeonatos profissionais, tem treinador adjunto, tem fisioterapeutas, tem médicos, tem psicólogos, tem tudo. Os clubes da Regional têm o treinador, têm o adjunto e depois têm mais outras pessoas que ajudam. Mas no fim é preciso ganhar na mesma. Tu tens que ser capaz de abarcar todas essas capacidades. Como é que tu consegues fazer isso? A experiência que eu tive como jogador, não é? E o ter passado por vários clubes, não é? Vivido algumas experiências, melhores ou piores, dentro dos próprios clubes, também me ajudou. É certo que nós tivemos ali um mês sem massagista, por exemplo, em Santo Estevão. E tivemos que nos adaptar e reinventar em algumas situações. Até próprio eu também tive que me reinventar para proporcionar aos atletas melhores condições para eles estarem mais rápido, aptos, não é, para o jogo. E é um ponto que nos clubes aqui, nem todos, como é óbvio, requer ali um bocadinho de mais necessitava de mais conhecimento nesse aspecto, principalmente na fisioterapia, porque nem todos têm a capacidade de ter um fisioterapeuta. Mesmo na parte da observação, nem todos têm a capacidade de ter, falando na equipa técnica, nem todos têm a capacidade para ter uma equipa técnica extensa, para ter ali um observador em todos os jogos. E nós reunimos ali as condições, não é? Pedimos a B, C ou D, neste caso a partilha de vídeo, não é? Como eu também dei aos meus adversários, e acho que tem que ser esse um bocadinho, essa entreajuda para evoluir um bocadinho o futebol. Mas nesse aspecto, acho que os clubes têm que ter essa capacidade para melhorar as condições para os treinadores, para os jogadores e para os demais. A tua competição com muitos derbys tornou-se mais difícil? Salientar, por exemplo, o Souto Gondomar deixou o Rio atravessar, de vez de um campo para o outro. Estes derbys todos tornavam os jogos mais competitivos e mais difíceis de vencer? Era tudo feito, foi um campeonato todo feito ao milímetro, ao metro. Porquê? Porque nós, jogando com conhecimento das equipas todas aqui de Guimarães, eles próprios até trabalham juntos, até fazem apostas entre eles, não é? A rivalidade já passa para além do campo, já passa mesmo para o trabalho. Há ali um jogar diferente dentro do jogo e torna-o mais difícil de jogar, porque há um conhecimento muito maior, não é? Para encontrar espaços na equipa adversária e eles mesmo na nossa é muito mais difícil, não é? Porque há um conhecimento das equipas muito acentuado, não é? E eu até costumava dizer, esta divisão na série que nós estávamos era uma mini pró-nacional, porque a pró-nacional tinha equipas também daqui de perto, próximas, exatamente, e havia um conhecimento, se calhar não, agora não havia, era a qualidade que havia na pró-nacional, como é óbvio, mas era uma mini pró-nacional, ou seja, qualquer deslize, e depois na nossa série que tinha menos equipas em relação às outras,
qualquer deslize podia estar o campeonato ali na dúvida, não é? E nós tínhamos que ser sempre competentes todos os jogos, sempre competentes, sempre no máximo rigor, no máximo empenho, porque só assim é que teve o efeito. Eduardo, falaste que jogos competitivos e jogos como o do Pro Nacional, já é sabido que não vais ficar no Santo Estevão. Se tivesses um projeto de Pro Nacional, irias recrutar vários jogadores à tua divisão sem problema nenhum? Há bons jogadores na minha divisão, é certo. Agora falta um bocadinho de aquela experiência da Pro Nacional. Jogar na Pro Nacional não é fácil, não estou a dizer que não seja para qualquer um, não é? Mas na exigência que vai ser a Pro Nacional este ano e nos outros anos, que vai ser, este ano vai ser como um campeonato de Portugal, porque vai abranger vários concelhos, não é? Não vai ser só resignado aqui ao Concelho de Guimarães e ao Concelho de Famalicão, por exemplo, vai ser, vamos para Braga, há ali vários concelhos e várias formas de jogar, ou seja, e ali acho que é necessário outro tipo de jogador. Não estou a dizer o contrário, que não possam, tem qualidade, na minha equipa tinha jogadores com qualidade para estar no Pro Nacional, não digo o contrário, e se tivesse que optar por um projeto, se calhar até podia levar um ou outro, mas nem todas as equipas têm, porque a própria exigência do jogador é diferente. E isto porquê? Porque um jogador da primeira divisão às vezes facilita mais um bocadinho do que um jogador da Pro Nacional. E isso também faz a diferença, não é? A exigência diária no treino e a exigência pós-treino, certo? E o Duarte Nuno, como é como treinador? Como é que tu acordas nos dias antes dos jogos? Como é que tu dormes após os jogos, quando não vences e quando vences? É uma pergunta um bocado complicada. Falar de nós é sempre complicado, mas aquilo que posso dizer é que sou chato, sou exigente, sou comprometido naquilo que estou envolvido. Gosto de ganhar e sou um apaixonado pelo jogo, não é? E pelo dia de jogo. Agora, não entro em stress, nem entro em pressão extra por ter jogo. A experiência também como jogador também me proporcionou isso. É um jogo em que nós queremos ganhar e se estivermos focados naquilo que temos que fazer, na altura o treinador me pedia, não é? E neste caso, naquilo que eu peço aos meus atletas, fica muito mais fácil. E se houver algum problema nesse aspecto, o culpado também sou eu e nunca os jogadores nesse aspecto. Estrategicamente, taticamente, há treinadores que jogam diferente de jogo para jogo. Como é que tu fazes? Tu tens um sistema tático rígido para ti, seja qual for o jogo, ou mudas consoante a estratégia para o próximo jogo? Aquilo que eu faço, não é? Observo sempre a equipa adversária e vejo os pontos onde é que eu posso explorar, não é? O meu modelo de jogo é definido, independente do sistema que jogo, é definido. Gosto de uma equipa com critério na construção, gosto de uma equipa que tenha o controle do jogo, gosto de uma equipa que tenha um ataque à profundidade, que tenha uma boa reação à perda, não é? E dentro disso, não é? Nós podemos fazer um sistema. Para mim, o sistema é só para defender. Porquê? Porque está ali um modelo para defender, para atacar. Se nós tivermos para isso, meto cones lá, não é? Se não houver movimento, se não houver permutas de jogadores, se não houver mobilidade, não é? Não há deixa de haver aquele esquema tático, não é? E passa a haver outro, não é? Nós vemos muito isso. E é isso que eu quero incutir e incuto sempre aos meus jogadores. Um jogador parado é um jogador morto, não é? Se não tocar a bola e se não se movimentar, se não procurar e se não tiver o prazer de ter a bola em jogo, não é? Se não o prazer de jogar, não é? Não está ali a fazer nada, não é? É aquilo que eu lhes digo. Agora, falando um bocadinho daquilo que me disse, o adversário, nós tentamos explorar sempre. É claro que temos ali uma outra nuance, em função, às vezes, das características. Mas olhas mais para aquilo que a tua equipa é capaz de fazer e criar problemas ao adversário ou de anular o adversário?
Eu vou-lhe ser muito sincero, a segunda volta, eu tinha a observação de todas as equipas adversárias e não fiz a observação do adversário à minha equipa. Porquê? Acho que na altura o conhecimento já era melhor do adversário, porque ao início não havia o conhecimento do adversário e nós tínhamos que recortar os vídeos. Como o conhecimento das equipas era muito grande, aquilo que tivemos a falar de um campeonato concelhio, não é? Eu deixei de fazer os vídeos do adversário. Porque foquei-me mais naquilo que eu conseguia fazer com a minha equipa. Ou seja, em dezembro também trabalhei ali uma ou outra nuance mesmo para mudar e para surpreender também os adversários e foi um bocadinho por aí. Focar muito mais em nós do que nos outros. Claro, sempre olhando um bocadinho para aquilo que o adversário podia fazer, mas muito mais em nós do que os outros. E se calhar é surpreendente, não é? Muitos, eu faço sempre... Eu, na segunda volta, não fiz observação nenhuma. Tinha os vídeos todos, observava, e em treino fazíamos os treinos em função do que podíamos explorar, não é? Mas deixei de fazer isso, na segunda volta, por exemplo. Shelby Santos, vou só repetir, já sabemos que não vais ficar no Santo Estevão, mas vou-te pedir uma opinião. Quero sentir um Santo Estevão Taipas na próxima época? Vai ser um derby à moda antiga. Vai ser um derby à moda antiga. Se tiveres tempo, vais ver. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acredito que vai ser um bom derby, porque quer na bancada, quer dentro do campo, porque há amizades e há muitos adeptos de Santo Estevão que são adeptos do Taipas, não é? Porque o Taipas é a vila. Tem 100 anos. Exatamente. Mas vai ser complicado. Acredito que quem o jogar e quem estiver lá vai dar uma adrenalina extra, sem dúvida. E quem o não jogar, gostaria de jogar, provavelmente. Sem dúvida. Duarte, vai chegar até onde? Eu não tenho metas estipuladas. Tenho objetivos que quero cumprir, certo? Quero chegar à Pro Nacional. Quero tentar chegar lá e fazer a figura como todos os treinadores o desejam, como é óbvio. Acho que tenho capacidade para isso. Agora, não tenho aquela obsessão de tenho que atingir, tenho que fazer tudo. Não, é o que tiver que ser. Eu quero onde me queiram. Ou seja, onde me dê condições para que possa fazer um bom trabalho. Se não conseguir, o demérito é meu, nunca da pessoa que escolhe. Portanto, e outra pergunta entroncada nesta. Sentiste que o que tinhas que fazer no Santo Estevão estava acabado? Não foi o caso. Foi um ciclo que se fechou. A direção, como é óbvio, tinha que tomar decisões, não é? Eu achei, por ser muito cedo e o nosso campeonato acabar muito cedo, mesmo a nível de poder contratar A, B, C ou D, ia ser muito difícil porque os campeonatos não tinham acabado. E achei que não era a melhor altura e decidi esperar mais um bocadinho. Entretanto, eles e bem decidiram acelerar esse processo e ficou tudo sanado, não há problema nenhum entre nós. E está bem servido, desde já um abraço ao Rui, que é meu amigo e de certeza vai fazer um bom trabalho. Agora, fecha-se um ciclo, vamos tentar abrir outro e que seja com o mesmo sucesso desse. E vamos ter Duarte Nuno na próxima época como treinador, certamente, e a nossa conversa não tem mais tempo. A Rádio Inquieta agradece-te a disponibilidade, dar-te os parabéns pelo sucesso teu e do Santo Estevão na subida de divisão e muito obrigado por estares aqui. Eu é que agradeço.